tropicais. Para falar um pouco sobre o nosso palestrante, vamos convidar o nosso diretor de meio ambiente, Rodolfo Nardes Cirol. Então, com vocês, Rodolfo. Vamos recebê-lo com um aplauso? Boa noite a todos. Hoje é com grande satisfação que eu apresento o Roberto Vac, aceitou nosso convite. Ele é biólogo e mestre em administração de empresas pela USP, é fundador da Mata S.A. e presidente do Conselho de Administração. Membro de diversos conselhos e organizações, como o Forest Stewardship Council, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e Instituto Ethos. Entre outros, relacionadas à sustentabilidade, foi presidente da Mata, da Orça Florestal e diretor da Boring Agency, Valais, Pasteur, Miró, entre outros. Ele aceitou o desafio para a gente explorar aqui no Invenção do Contemporâneo, que é uma disruptiva abordagem sobre florestas, né? A gente tem escutado dentro da Semana em Meio Ambiente muita questão em cima de preservação. E hoje a gente vai usar para preservação uma exploração sustentável da Amazônia. E a síntese de sua apresentação será, a partir de uma visão geral sobre florestas tropicais, será dado enfoque à floresta brasileira com caracterização geográfica, social e ambiental. A apresentação terá aprofundamento em economia florestal, com abordagem sobre operações e valores madeireiros, não madeireiros e serviços ambientais. Serão também destacados os principais desafios institucionais para a sua plena formalização e valorização dessa cadeia produtiva. Roberto, por favor. Seja bem-vindo. Precisar, né? Bom, boa noite. Só armar o cirquinho da memória aqui. Bom, para mim é um prazer muito grande estar aqui, especialmente tratando desse assunto que é tão complicado, de certa forma tão negligenciado pela própria sociedade brasileira, né? A gente vai falar de exploração sustentável de floresta, ao mesmo tempo que a gente vai falar de invenção do contemporâneo, e aparentemente esses dois temas são bastante desconexos, né? A floresta tropical sempre invoca o primitivo, invoca o natural, o ancestral, as populações originais, e ao mesmo tempo que tudo isso se encontra hoje com o que tem de mais contemporâneo, que é a ameaça que todos nós estamos vivendo por conta do aquecimento global, por conta das mudanças e dos impactos que nós causamos nos recursos naturais. Então, é muito interessante lidar com dois assuntos tão aparentemente antagônicos e tão completamente convergentes como esses, né? Talvez as florestas tropicais ainda abriguem o que tem de mais interessante dos povos originais, não só na América Latina, mas também nos países da Bacia do Congo, em alguns lugares da Indonésia. Então, essa riqueza da cultura, a riqueza natural, é algo muito, muito atual diante desses dilemas que nós estamos vivendo como humanidade, né? E o ponto, curiosamente, central dessa discussão é valor. Eu vou voltar à questão do que significa valor e como o tema do valor está sendo negligenciado ou tratado de uma maneira muito, muito limitada em tudo que a gente ouve falar de recursos naturais, e como esse processo está mudando muito rapidamente nos últimos anos. A gente gostaria de estar na primeira posição em termos de país florestal,
o Brasil perdeu a primeira posição de país florestal, de território florestal do mundo já há bastante tempo para a Rússia. A Rússia é o maior país florestal do mundo, nós somos o segundo. A gente tem mais ou menos 12% das florestas do planeta, com mais ou menos 500 milhões de hectares, a Rússia tem uns 800. Se a gente somasse o que nós já convertemos de Mata Atlântica e da Amazônia, a gente está disputando o primeiro lugar, se não em primeiro lugar, com a Rússia. Mas nós somos o país com a maior floresta tropical do planeta, a gente tem mais ou menos 60% das florestas tropicais do planeta, com uma biodiversidade fabulosa, a maior biodiversidade do mundo. Então, a gente ainda tem um patrimônio natural fantástico que precisa ser bem gerido, bem acolhido pela sociedade. E, como eu disse, infelizmente, nós aqui do Sudeste, a sociedade brasileira em geral, parece que tem uma desconexão muito grande com o que acontece na floresta. A floresta é algo distante. Eu costumo dizer que a gente se emociona quando vê no Fantástico as notícias de desmatamento, a situação toda que ocorre por lá, mas na hora da gente escolher o piso da nossa casa, o móvel, a gente esquece disso, a gente desliga, essa conexão a gente não faz, né? E isso ocorre de um dia para o outro, né? Domingo vê o Fantástico, na segunda de manhã você vai comprar o móvel e já essa relação já foi completamente anulada. Então a gente precisa avançar na nossa relação como sociedade, como floresta. Tem algumas coisas importantes. Quando a gente ouve falar de Amazônia, a gente está falando de 3 conceitos distintos. E é importante a gente entender o que são esses 3 conceitos. Um é o conceito do que se chama de Amazônia Legal. É mais ou menos 60% do território brasileiro. Inclui Tocantins, inclui Maranhão, inclui o Mato Grosso inteiro. Depois tem um conceito de bioma amazônico, que dá mais ou menos 50% do território brasileiro, e uma parte desses estados que eu mencionei não tem bioma amazônico. E depois tem a floresta amazônica, que é mais ou menos 40%, 370 milhões de hectares. Tudo isso é muito grande, nós estamos falando de áreas do tamanho da Europa Central, né? Em geral, a gente pode dizer, grosso modo, que nós estamos falando de metade do país. Mas esses 3 conceitos são relevantes porque, do ponto de vista da gestão do território, eles são bastante distintos. A Amazônia Legal, ela abriga uma parte muito importante do agronegócio, ela tem incentivos tributários que são voltados para um desenvolvimento que não inclui necessariamente o mundo da floresta. O bioma amazônico, essencialmente, é um conceito de nós biólogos. Eu sou biólogo, fiz meu mestrado em administração, fui para a área da economia, da área empresarial, mas o conceito de bioma é um conceito bastante utilizado, um conceito muito natural do mundo dos biólogos. E depois tem o conceito de floresta. A gente acha que na Amazônia só tem floresta. Na Amazônia tem ecossistemas diversos da floresta. E a gente precisa entender como é que é essa dinâmica. Tem um professor de música, já falecido, JJ Moraes, um cara genial, que falava mais ou menos o seguinte: para você entender a música, você precisa entender 3 coisas: o ritmo, a emoção e a estrutura da música. E eu faço uma comparação com o mundo da floresta, mais ou menos da mesma forma. O ritmo é o dia a dia da floresta, que acontece lá, é aquele movimento intenso, aquele pulsar que a floresta oferece na questão do clima, na questão das chuvas, na questão das grandes transformações biológicas que acontecem. Quem vive dentro da floresta vive esse ritmo, né, que é absolutamente vital. Sem o ritmo, você não tem o pulsar aí do coração, sem o ritmo você não tem a música.
Depois tem o lado da emoção. O lado da emoção é o fantástico. A gente assiste o programa, fica emocionado, lembra da arara, lembra do índio, aquele negócio da flor, né? As cenas da onça, etc., do barquinho andando no rio. Esse é o lado da emoção, que é extremamente importante na composição da nossa relação com essa riqueza monstruosa que é a Amazônia. Mas a gente não avança na questão da estrutura. E se você não avança na questão da estrutura, a gente fica naquela musiquinha legal e tal, que você chora um pouquinho, se emociona um pouco, mas você não vai fundo. E para a gente conseguir realmente surfar, mergulhar na beleza de uma música, é preciso entender um pouco da estrutura, como é que ela se faz, as questões das harmonias, etc. Aí você realmente mergulha e usufrui dessa riqueza que é a questão musical. Eu acho que no mundo da Amazônia a gente tem uma situação muito parecida. A gente vive o ritmo. Sem a Amazônia, o agronegócio do Centro-Oeste não teria o poder que ele tem, por causa das chuvas, por causa dos rios voadores, etc. Sem a Amazônia, nós não seríamos o país que somos, então a questão vital é fundamental. A gente aprendeu a se emocionar um pouquinho com isso, então faz parte da nossa vida ficar horrorizado com o que acontece, etc. Mas Júlio Iglesias acabou, ouviu, desliga, não acontece mais nada. A gente fica ali meio na superficialidade dessa relação. E a gente não vai fundo, como país, como sociedade, como mundo político, enfim, a gente é muito distante da compreensão do que está por trás de tudo aquilo, e sem essa compreensão fica muito difícil a gente realmente usufruir de todo esse valor. Então, quando a gente lembra desses três conceitos, a Amazônia é legal, o bioma amazônico, a floresta amazônica, mais ou menos a gente para por aí e começa a falar, bom, então tá, o que eu vou fazer para criar uma indústria na Amazônia, o que eu vou fazer para lidar com a mineração de uma forma completamente desconexa, de uma forma muito superficial, e a gente acaba não usufruindo de algo que a gente solicita para o mundo todo, que é o nosso direito à soberania da Amazônia. Claro que nós temos a soberania da Amazônia, mas a gente nunca vai ter a soberania real se a gente não assumir e não souber o que fazer com essa floresta do ponto de vista do balanço social, econômico e ambiental, né? Nós estamos falando do maior contínuo florestal tropical do planeta. Tem uma alegoria que é verdadeira. Se um macaco subir numa árvore ali na foz do rio, no Atlântico, e seguir pela margem do Amazonas, ele chega até os Andes de galho em galho. E é verdade isso. É um contínuo florestal de 3.500 quilômetros, algo inacreditável, que realmente essa figura do macaco ela é muito forte, porque você tem uma conexão, uma conectividade natural, absolutamente única e fantástica no mundo. Nós estamos falando de 5% da terra firme do globo, nós estamos falando de mais ou menos 15% da água doce do planeta, e nem precisa dizer o que significa o valor da água, mas agora para a gente, né, nesses últimos tempos aqui em São Paulo. São 24 milhões de habitantes morando nesse território, então a gente tem uma impressão de que a Amazônia é um negócio vazio, e ela é extremamente heterogênea, a concentração dos habitantes na Amazônia, mas, de qualquer forma, são 24 milhões de habitantes dentro desse território. Mais ou menos 5 habitantes por quilômetro quadrado, em média, enquanto que no Brasil a gente está falando de 20, 22 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é uma área muito pouco povoada ainda, mas 24 milhões de habitantes não é algo que a gente possa simplesmente negligenciar. Tem muita gente vivendo dentro da Amazônia e que precisa de uma atenção. Então, assim como tem esse contexto natural que eu mencionei, é fundamental que a gente incorpore o contexto social
do que acontece lá dentro. Então, a Amazônia Legal, 60% do território, mais ou menos 12% da população e 7% do PIB. Então, as dissonâncias do ponto de vista da numerologia da Amazônia começam por aí, né? 60% do território, 12% da população e 7% do PIB. A economia é essencialmente industrial. É inacreditável a gente explicar para o mundo que a economia da Amazônia é uma economia industrial, né? A maior parte do PIB da Amazônia é o PIB da SUFRAMA, tem um PIB de mais ou menos 300 bilhões, sendo 80, 90 da região da SUFRAMA, seguido da atividade agropecuária, principalmente agrícola e depois o boi, com mais ou menos 60 bilhões desse total, e depois acompanhada pela área da mineração. Então, a economia da Amazônia é uma economia da indústria, do agronegócio e da mineração. Esse é o mundo econômico da Amazônia, num território que é essencialmente florestal. Aparentemente tem algo estranho nessa situação toda. Eu não sou contra, não estou dizendo que essas atividades não deveriam ocorrer lá. A minha forma de ver é que tem que haver realmente uma composição das diversas economias, mas o fato é que você não consegue achar a economia florestal quando você faz um ranking de atividade econômica na Amazônia. A economia florestal formal é estimada em mais ou menos 4 bilhões de reais por ano. A SUFRAMA são 80 bilhões. Isso é a economia formal. O que significa isso? Ninguém sabe direito, porque uma boa parte da economia formal é documento esquentado, é madeira que era ilegal, vira legal, essa confusão toda. Se a gente imaginar, bom, vamos colocar a economia informal junto, talvez a gente dobre, talvez a gente aumente um pouco, ninguém sabe. Então, para começar, já é muito difícil, mas não vai passar de 6, 7, 8 bi, ou 10% do que é a SUFRAMA. Então, se a gente fazer uma correlação com o território brasileiro, nós estamos falando de 60% do território e 0,1% do PIB. É óbvio que a gente, como país, simplesmente negligenciou completamente o que acontece lá dentro. Só o setor florestal, a gente estima que mais ou menos de 70% a 80%, para ser condescendente, tem algum tipo de ilegalidade. É essencialmente uma economia informal, uma economia ilegal, que conta com uma impunidade total. Então, o mundo da economia florestal na Amazônia, ele praticamente, ou além de ser muito pequeno, a gente não adiciona valor, a gente não consegue capturar a riqueza natural. Quando a gente captura, a gente em geral está destruindo, e isso é feito de uma maneira, em geral, informal, ilegal e completamente impune. Nada de muito diferente de uma série de coisas que a gente vê no ambiente político. E aí a questão é como é que a gente chegou nesse ponto, um país que tem, como eu disse, a maior riqueza natural em termos de biodiversidade do planeta, e que tem uma total negligência do que fazer com essa riqueza natural. E a questão é simples, a Amazônia não faz parte do ambiente institucional do país, ela não faz parte dos grandes planos políticos, ela não faz parte do que nós, brasileiros, almejamos com essa parte do território. Se a gente fizer uma comparação com o que acontece com os principais países florestais do planeta, que são os da Escandinávia, Suécia, Finlândia, que são os países com maior cobertura florestal percentual, 80%, 90% do território, são países que adquiriram esse nível de desenvolvimento graças a uma economia florestal. A floresta continua lá, ela é um bem produtivo fundamental desses países. Claro que a floresta é diferente, não dá para comparar uma floresta de zonas temperadas, da região do norte do planeta, etc., com a floresta tropical, mas são países que, apesar de ter uma floresta muito menos produtiva, com um dinamismo muito menor do que a nossa, conseguiram
basicamente, chegar ao nível de desenvolvimento que chegaram graças à economia florestal. E nós temos menos de 1% da nossa economia associada à atividade florestal. Então, se a gente olhar um pouco para trás, o que aconteceu, primeiro, logo de cara, ou a sociedade que, entre aspas, colonizou a Amazônia, dizimou a população indígena num grau monstruoso. Mais de 90% da população foi dizimada nos séculos XVI e XVII e praticamente foi recolonizada. Essa recolonização trouxe uma série de problemas e desconexão com a própria realidade da Amazônia. A gente teve, talvez, a sorte ou o azar, eu não sei, de aprender sobre a Amazônia a partir de uma visão europeia. Então, muito do que a gente sabe das fantásticas histórias e das fantasiosas histórias vieram dos grandes viajantes europeus, que tiveram um trabalho fundamental para a gente entender um pouco desse patrimônio biológico, mas nós, como população, nos aventuramos muito pouco na realidade desse território. Então, a gente tem uma visão muito fundamentada nos grandes viajantes, no Fitzcarraldo, nas grandes aventuras, né, que ocorreram na Amazônia. No século XVII, quando se iniciou a colonização propriamente dita, o estado do Grão-Pará era separado do Brasil, ele só se juntou bem mais tarde. Essa situação de ruptura, de distanciamento do que acontecia no Sul, Sudeste e também no Nordeste, no meu entender, historicamente explica por que a gente ainda mantém essa espécie de desconexão. E nós vivenciamos como país um evento muito especial, que foi o ciclo da borracha, 1870, no finzinho dos 1800, começo dos 1900, um período super curto, de um boom de riqueza a partir de um bem extrativista, mais fundamentado numa relação muito estranha, que o seringalista com o que fazia o aviamento, com o regatão que entregava os bens, uma relação de pouca conexão com o longo prazo, algo meio, eu chego lá, pego o que você produz de castanha, te entrego os bens e você fica, de certa forma, o morador local refém daquele cara que entrega os bens, ou seja, uma relação muito ruim, uma relação social muito ruim, uma relação de civilização muito precária, que durou muito pouco, provavelmente durou pouco por causa disso, mais ou menos um período aí de 40 anos, e nós perdemos a borracha para o Sudeste Asiático. A borracha chegou a representar 40% das exportações brasileiras, ou seja, a Amazônia já foi altamente relevante na economia brasileira, e por conta de uma situação difícil de explicar, eu não sou especializado nisso, a gente simplesmente não soube aproveitar essa riqueza e, de certa forma, isso gerou uma situação de hiper-riqueza e hiper-pobreza numa velocidade muito grande. Os teatros, né, de Manaus e Belém representam isso. É algo quase que fantasioso mesmo. É difícil você imaginar tudo o que aconteceu em Manaus e Belém nesse período. Parece coisa de filme, mas desapareceu. Hoje a gente está lá tentando voltar um pouco com o Festival de Ópera de Manaus, do Teatro da Paz, etc. Esse boom, ele começou com a Amazônia em mais ou menos 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes. No final desse período, chegou a 1.200.000 habitantes, e esse 1.200.000 habitantes, mais ou menos em 1920, hoje significa 23 milhões de habitantes, sendo que a economia florestal,
que era extremamente importante, fundamentada na borracha, deixou praticamente de existir, não totalmente, mas deixou de existir, caiu quase que totalmente para a informalidade e foi, de certa forma, substituída por uma economia industrial de algo extremamente relevante para a preservação da Amazônia, que é a SUFRAMA, mas que também é meio esquisito, né? Meio difícil a gente conseguir entender e incorporar dentro de uma estratégia nacional, que é um dos maiores polos produtores de motocicleta do mundo no meio da floresta, né? Então, essas questões vão deixando um certo incômodo de como a gente lida com isso. Durante a ditadura, nos anos 60, aquele conceito de que a Amazônia precisa ser ocupada, de que o território é nosso, se a gente não tomar conta, a gente vai perder, uma espécie de drama meio esquisito, que fundamentou essa história esquisita para burro da soberania, de que é nossa, eu faço o que quiser e, na realidade, não faço nada, abandono, mas ninguém pode falar nada sobre isso. E isso tem uma relação muito forte com o que aconteceu mais dos anos 60, 70 para cá, que foi um intenso desmatamento, fundamentado num conceito de que era absolutamente crítico a posse da terra e não a posse da floresta. Essa relação é algo muito relevante na história da Amazônia, né? A floresta não era o principal era a terra. E isso gerou uma situação muito estranha do ponto de vista de quem é o dono da Amazônia. O Brasil se alvora o conceito de que a Amazônia é nossa. A titulação, as áreas são uma situação completamente caótica de posse, conflitos entre as diferentes populações, conflitos entre a federação e o Estado. Tem situações completamente estranhas até hoje, em que um Estado faz um leilão de terras, consegue fazer o leilão de terras para a atividade do agronegócio, chega ao fim do processo e a federação diz que aquelas terras não podiam ser vendidas porque elas pertencem à turma de Brasília e não à turma das capitais dos estados. Então, esse conflito entre a federação e os estados é algo muito complicado, ainda tem alguns resquícios, mas isso gerou uma incerteza muito grande com relação à posse da terra. Numa situação de incerteza com relação à posse, o que acontece? Você entra, tira rapidinho o que você puder e vai embora. Você não tem relação com aquele território. Você tem uma relação extremamente perversa, extrativista, de curto prazo, de entrar, retirar e ir para frente, porque também tem tanto, você não consegue ver o fim da floresta, então vai tirando a questão da abundância, a falsa questão da abundância, mas uma relação muito ruim, né, que tem a ver com esse histórico de a última fronteira, com aquele histórico que eu mencionei da borracha, etc., e que foi muito mal gerido nos anos 60, 70, com o conceito de vamos ocupar a qualquer custo, vamos fazer a Transamazônica, vamos fazer aquela confusão toda, e que, de certa forma, gerou essa perversidade de que a única coisa que eu posso fazer para marcar a minha posse é tirar a floresta. Quando não tem floresta, eu posso dizer essa fazenda é minha. Aí eu ponho uma cerca, ponho o boi, e o boi marca a presença da posse da terra. E depois eu vou ver como é que eu titulo, quem que eu vou subornar para conseguir o título, como é que eu arranjo os papéis. Esse é o jogo, né? E, claro, um jogo ainda muito fundamentado nas oligarquias políticas, em poucas famílias que controlam tudo o que aconteceu lá, que tem a ver, até em grande parte, com tudo que aconteceu no ciclo da borracha, etc. Então, é uma situação, eu não quero desanimar, não, mas eu vou dizer, no fim, que eu sou extremamente otimista com o que está acontecendo com relação à Amazônia. Mas, como eu disse, é importante a gente entender o que é que está por trás disso tudo. Por que a gente chegou nessa situação de uma irrelevância total do ponto de vista desse território, de metade do território brasileiro, para a economia nacional e uma irrelevância muito grande da economia florestal, que hoje é algo, como a gente falou no início, que tem muito a ver com o contemporâneo, que tem muito a ver com um valor absolutamente fundamental
para todos nós seres humanos. Então, a gente precisa entender bem, eu estou indo naquela questão da estruturação. Nessa brincadeira, 20% da Amazônia foi embora, o arco do desmatamento, e aí, na década de 90, surgem as figuras extremamente relevantes do Chico Mendes, a história da Marina Silva, aquele movimento que fala, não, espera aí, essa história de que isso aqui não tem dono, não é bem assim. Existem movimentos, os movimentos sociais começam a se fortalecer, por isso que eu costumo dizer que nós todos devemos agradecer com uma ênfase muito grande à sociedade civil, à organização da sociedade civil, que independentemente do governo começou a se estruturar, a se articular para dizer, espera, não dá para ser desse jeito. Então, a gente goste ou não, todos nós devemos um planeta melhor ao Greenpeace, ao WWF e às ONGs que fazem esse movimento. A gente pode não concordar com uma ou outra forma como eles atuam, mas essa transferência da discussão, do vazio da discussão política, que era eu vou tomar posse a qualquer custo e pronto, para uma discussão mais sofisticada, com mais conceito sobre como eu posso fazer essa ocupação. Muito mais do que discutir de quem é a terra, é o que eu vou fazer com uma floresta que está em cima da terra, como é que eu vou lidar com isso. Isso cresce nos anos 90, né? Como eu falei, com esses movimentos, o Acre teve então um papel fundamental nisso, e aí começam a haver movimentos importantes do governo de delimitar áreas. Então, hoje, dos 500, 150 milhões são de uso comunitário, são os maiores donos formais da Amazônia, né? 50 milhões de hectares são para uso integral, e mais recentemente, a partir de 2005 para cá, na época da Marina como ministra, começou a se destinar esse conceito de uso sustentável, e se destinou 30 milhões de hectares para uso sustentável. Então, quando a gente fala manejo sustentável da Amazônia, da atividade florestal, que tem uma relação com a formalidade da terra, que se sabe quem é o dono, o que se espera, isso é muito recente, isso é Marina Silva para cá. E se delimitou 30 milhões de hectares, mais ou menos, 30, 40, tem uma discussão ainda, mas algo em torno de 10% do território, como um território que poderia ter um uso com fundamentos econômicos, dentro do equilíbrio social e ambiental, fundamentos econômicos assentados sobre a floresta em pé vale mais do que tirar a floresta e converter a floresta em outro tipo de atividade, como o agronegócio ou como a pecuária está inserida no agronegócio. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que o agronegócio faz parte do grande patrimônio brasileiro. Essa enorme discussão que houve no Código Florestal foi muito importante para a gente aprender como é que a gente vai lidar com o uso da terra, mas o fato é que não havia uma discussão do valor da floresta em pé. E, a partir desses movimentos e dessas ações das florestas públicas, do destino de parte da floresta, de novo, menos de 10%, para o conceito de uso sustentável, sendo que a grande parte são usos ou para usos comunitários ou de conservação e preservação permanente. Então, esse conceito de que, peraí, dá para a gente fazer algo do ponto de vista econômico com a floresta e ainda assim manter ela em pé, garantir a biodiversidade, garantir os serviços ambientais, a água, a questão do clima, etc. E a gente precisa aprender a fazer isso. Então, 2005, 2006, surgiu o conceito das florestas públicas, das concessões das florestas públicas, de um uso mais racional para essas florestas públicas. É uma área que ainda precisa de muito desenvolvimento científico, ainda temos que aprender muito, mas do ponto de vista conceitual, o fato de se dizer, olha, uma parte da floresta vai ter uma destinação que vai substituir a confusão de entra lá, tira o que você quiser de madeira, corta tudo, converte, põe a cerca e diz a terra é minha, e eu vou brigar com isso nos cartórios, vou pagar, vou subornar, etc. Isso é uma mudança institucional muito importante. Dizer, espera aí, eu governo, passo a destinar uma parte desse território que eu sou proprietário para uma questão, para uma forma de lidar com ela
completamente controlada, formal, com contratos, com uma atividade monitorada. Isso é um marco na história institucional da Amazônia, de novo, sem dizer que não, nós vamos converter 100% da Amazônia, cortar a Amazônia, fazer exploração, nada disso. É uma parte muito pequena, e a intenção disso é dizer, a gente vai substituir os 80% de madeira, que é completamente ilegal, por uma parte importante, que eu sei de onde vem, que eu tenho monitoramento, que eu tenho controle das ações ambientais, sociais e econômicas. Então, isso é um marco para começar a definir melhor essa questão da relação de propriedade no sentido amplo, não de propriedade do título, que muitas vezes é falso, mas a de propriedade verdadeira, a relação de longo prazo, compromisso de longo prazo, compromisso de um equilíbrio socioambiental maior. Claro que isso fere oligarquias, isso fere uma série de interesses. Nós não podemos esquecer, de novo, né, que por mais que 4 bilhões represente nada para o PIB, é muito para um grupo muito pequeno de pessoas que fazem um belo uso desse recurso sem que ele seja adequadamente distribuído para a população e para uma maneira mais equilibrada da sua utilização, né? Então, esses 4 bilhões ou 5 do negócio madeireiro, como eu disse, que na maior parte dele ainda é completamente ilegal, começou a se incomodar, juntamente com essas ações que são, eu vou destinar uma parte da floresta para um uso sustentável, com a finalidade de substituir a madeira ilegal com uma madeira rastreada, né? Ao mesmo tempo que esse processo se dá, também se inicia um sufocamento da ilegalidade, né? A gente se lembra aí das ações, das serrarias sendo fechadas, dos caminhões sendo fechados. A gente também lembra de partido político vendendo passe de caminhão de madeira ilegal, ou seja, o jogo do controle aumentou muito, o monitoramento aumentou muito, está longe de ser 100%. Hoje a gente tem sistemas de controle de madeira ainda que precisam ser aperfeiçoados. Eu costumo dizer que se o grande negócio florestal da Amazônia era a madeira ilegal, número 1, mais ou menos, aí, com os 4 bi, a Interpol entrou no jogo, o Banco Mundial, quer dizer, o mundo começou a ver que não é possível esse processo continuar assim. O mundo instituiu sistemas de demanda de rastreabilidade da madeira nos Estados Unidos. O presidente da Gibson Guitar foi preso porque comprou uma madeira da Alemanha, que veio da África. O cara que vendeu para ele na Alemanha era um cara muito tradicional. Ele comprou uma madeira que não tinha origem legal na África, e o presidente da Gibson Guitar, que todo mundo conhece, foi para a cadeia. Esse processo internacional de dizer, espera aí, não dá para a gente continuar convivendo com o fortalecimento de algo que está degradando o planeta nesse nível. Por isso que eu digo, aquela história da soberania começa a ficar meio assim, né? Espera aí, mas eu sou dono da Amazônia, mas o americano vai preso se comprar uma madeira ilegal que vem da bacia do Congo ou da bacia do Amazonas, né? No ano passado, o Parlamento Europeu instituiu uma regra chamada European Timber Regulation, European Union Timber Regulation, que também faz a mesma coisa, controla e demanda a rastreabilidade da origem da madeira. E, claro, o Brasil começa a dizer, eu vou ter que me adaptar a essas coisas, não é possível continuar essa bagunça do jeito que está. Então, ao mesmo tempo que vem uma oferta mais institucionalizada, mais organizada, através da lei de concessão de florestas públicas, etc., também vem medidas de controle muito fortes, ainda muito falhos, mas que começam a se cada vez ficar mais evidentes e mais eficientes, né? Falta uma série de elementos. Falta pesquisa e desenvolvimento, levar a sério pesquisa e desenvolvimento. A proporção da pesquisa e desenvolvimento, do recurso de pesquisa e desenvolvimento alocado nesse patrimônio é ínfima dentro do patrimônio, dentro das ações das agências de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então, é preciso fortalecer muito as instituições de pesquisa e desenvolvimento relacionadas ao patrimônio natural da floresta tropical. É preciso incentivos e uma lógica tributária que hoje é completamente perversa e favorece
as atividades que são ilegais, e é preciso aprimorar profundamente o sistema de autorização de licenças. Hoje, se você for em qualquer lugar em São Paulo, dificilmente você vai achar uma madeira sem documento. A origem do documento é muito questionável. Então, se alguns anos atrás você podia ir no gasômetro, comprar o que você quisesse, ninguém ia pedir nota, nada, hoje já está mais difícil fazer isso. Qual que foi a maneira que a turma encontrou? Os 4 bilhões financia bastante coisa. Foi achar uma economia de esquentar madeira, esquentar documento. Então, claro, né, um volume de recursos tão grande não ia desaparecer simplesmente sem nenhuma reação. Então, hoje é preciso aprimorar os sistemas para rastreabilidade e garantia de que a documentação é boa. Então, se a gente podia ter um pouco mais de conforto, falar, não, depois eu ver o programa do Fantástico, eu vou lá, mas eu vou pedir nota fiscal, desculpa dizer que a nota fiscal não significa praticamente nada. A maior parte das notas fiscais, o cara comprou a licença de autorização da Secretaria do Meio Ambiente do Estado A, B ou C. A partir dessa licença, ele gera a origem da madeira e consegue entregar a madeira com uma falsa legalidade. Felizmente, o mercado já reconheceu isso, o Ministério do Meio Ambiente reconheceu isso, as autoridades internacionais já reconheceram isso, de que existe uma fragilidade muito grande no processo de documentação. Mas é um enorme passo perto do que a gente tinha, de simplesmente um desmando total, ninguém controlava nada, monitorava nada, para um sistema em que, sim, a vida do madeireiro ilegal hoje é muito mais difícil do que era um tempo atrás. A gente precisa entender que existe um processo aí lento, né, de adaptação, de transição de todo esse sistema, né? E a gente está no meio desse negócio. Então, a gente ainda vê Ministério Público, por exemplo, pegando... hoje, né, você tem a madeira, você precisa controlar, tem um instrumento chamado DOF, que é o instrumento que garante a origem da madeira, e essencialmente ele é ligado ao transporte. Então, você vê madeira que saiu do meio da floresta no estado do Amazonas e chegou na comercialização da serraria em menos de 1 hora, transportado por uma moto. Saiu dos Solimões e chegou em Belém de moto em 1 hora. O sistema ainda permite essas barbaridades, o Ministério Público está extremamente atento, o Greenpeace acaba de lançar uma campanha a semana retrasada, vale a pena ver, se vocês puderem, entram no site do Greenpeace, que é exatamente foco nisso. É preciso aprimorar os sistemas de rastreabilidade. Mas, pelo menos, hoje se fala de rastreabilidade, se fala de melhoria de todos esses mecanismos para que a gente possa saber de onde é que vem a madeira. Então, por isso que eu falei que eu sou otimista. Acho que a gente está caminhando fortemente para a formalização do setor. Os instrumentos estão aparecendo, existem iniciativas bastante relevantes, elas cresceram muito num período, hoje estão menos no spot, mas, felizmente, como o contemporâneo exige uma atenção maior com esse patrimônio natural, a gente, de algum jeito, está se virando para começar a apresentar soluções que sejam menos parecidas com a forma como nós estamos gerindo a história da Copa do Mundo. Existem sistemas de certificação que garantem para o consumidor a origem da madeira. O FSC, o Forest Stewardship Council, aquele selinho, né, que hoje todo mundo conhece, está nas garrafinhas do Tetra Pak, está no Estadão, etc. Essencialmente é um sistema da sociedade civil, não tem nada de governo, não tem nada de internacional, mas é a sociedade civil geral do planeta, com uma presença importante no Brasil, dizendo: eu faço o trabalho de olhar se essa madeira está sendo feita de uma maneira correta, de uma maneira social, adequada, com os cuidados ambientais, com a rastreabilidade. Então, começam a surgir mecanismos que garantem ao consumidor final um pouco mais de segurança sobre a origem desse produto. Então, agora sim, se você viu o programa do Fantástico, no dia seguinte, você vai comprar o piso, fala, espera aí, eu sei que o documento do governo não representa muito, então deixa eu pedir um documento que é um selo independente da sociedade civil,
dizendo, olha, eu acompanhei esse processo, eu fiz auditoria, eu fui lá, vi, etc., e posso garantir para vocês que esse produto é um produto que tem origem, que tem uma boa base de produção do ponto de vista social e ambiental. Então, esses mecanismos, aliados a essas ações do Parlamento Europeu, agora do Parlamento, do governo japonês, do governo da Austrália, do governo americano, dizendo para com essa confusão, da Interpol, etc., dizendo para. A Interpol, ano passado, classificou o comércio de madeira ilegal tão perverso quanto o comércio de drogas, oficialmente. Então, hoje, a madeira ilegal está dentro da mesma categoria do narcotráfico, que é extremamente importante. Então, de novo, a vida dos madeireiros ilegais ficou um pouco complicada. E tem alguns elementos fundamentais. Nós, consumidores, podemos tomar a decisão de comprar ou não muda muito a nossa vida. Mas uma grande distribuidora de madeira, uma empresa de construção civil, que é acusada de comprar madeira ilegal e de favorecer o desmatamento, para esse cara dói, para esse cara vai doer. Então, esses mecanismos de reputação que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia passam a ter um papel central nessa pressão sobre a rastreabilidade da madeira. As grandes marcas não querem estar associadas ao desmatamento da Amazônia, ao desmatamento florestal, a uma ação ambiental perversa. Então, isso é relativamente novo, né? Isso tem 20 anos. As primeiras ações da sociedade civil em cima das grandes marcas muito recente. E mais do que isso, não só o dano reputacional foi causado, como ele começa a ser mensurado. E a questão do valor começa a aparecer aí. Espera aí. Eu associar minha marca, que eu faço tanto esforço, publicando anúncio, televisão e não sei o quê, a uma atividade ligada àquele sofrimento que a gente tem quando viu o Fantástico, começa a não fazer sentido. Então, o que está acontecendo é a tradução desse fenômeno de valorização dos ativos naturais em prejuízos econômicos, em danos econômicos a grandes marcas, ou a adição de valor a marcas que estão fazendo o lado positivo, que é a preservação da floresta. Então, esse elemento de valor, que é um elemento novo, que não está só associado ao preço, ao custo da madeira, mas está associado a uma visão mais aberta, mais intangível, começa a ter um papel relevante na discussão do que, afinal de contas, qual é a economia da floresta. Então, eu acho que nós estamos hoje nessa situação em que a consciência sobre o valor da floresta está presente, os mecanismos para saber se a origem do produto é adequada ou não estão presentes. A gente tem hoje monitoramento de satélite de primeiríssima linha, o Amazon, junto com o INPE, monitoram praticamente 100% do que acontece na Amazônia. É possível saber se uma exploração florestal é feita com qualidade ou não, se ela passou no limite de colheita de árvores, a partir de imagens de satélite. Então, esse instrumento hoje, extremamente poderoso, foi desenvolvido pela sociedade civil brasileira, essencialmente, né? O Amazon, que foi o grande líder desse processo. Sistemas de garantia de origem, como a certificação FSC, estão disponíveis. A sociedade está muito mais atenta, a questão do valor surgiu e é presente, e ficou cada vez mais evidente de que a conversão de florestas é uma das maiores geradoras de emissão de gases de efeito estufa no planeta. Então, mais ou menos 1/3 do que existe de carbono liberado no planeta tem a ver com desmatamento, e nós somos os campeões, éramos os campeões de desmatamento, hoje somos os campeões de redução de desmatamento, que é muito bom. Então, o tema da questão do aquecimento global veio para aumentar a consciência do valor desse ativo. Então, hoje a gente está lidando com uma série de elementos novos, né? Como eu disse, a consciência da população, os mecanismos de rastreabilidade, imagem de satélite, sistemas de certificação, tecnologias de extração sustentável, manejo florestal sustentável, é isso.
né, esses mecanismos de valores ampliados da floresta, como o seu papel no serviço ambiental, o seu papel no aquecimento global, o seu papel no regime de chuvas do Centro-Oeste, tão importante para a produção do agronegócio brasileiro, o seu papel na preservação da biodiversidade, a discussão de quanto vale a biodiversidade, tudo isso tem crescido numa velocidade muito grande, muito aquém do que nós, no início, meio ambientalistas e tal, imaginávamos, muito aquém, mas hoje em dia você tem um volume muito superior ao que havia 10, 20 anos atrás, em termos de valor desse ativo florestal. Então, essa situação que me leva a ter um pouco de otimismo com relação a tudo isso. Eu queria terminar com uma discussão inicial de valor e falando da questão das externalidades. Acho que essa é a palavra da moda, sustentabilidade já não está muito em voga, as pessoas cansaram, né, desse conceito. Acho que o Alex Atala vai muito bem quando ele disse que sustentabilidade ficou associada à culpa, a um negócio que eu não posso fazer, que está errado, enquanto poderia ser associado a oportunidades de negócios, a novos produtos, que é um pouco a linha que ele tá seguindo, de encontrar novos alimentos, novos aromas, novos sabores, novos produtos em geral para a gente. Mas a sustentabilidade acabou ficando associada a passivo, associada a um processo pesado. E a palavra que vem surgindo é a externalidade. Externalidade nada mais é do que a ampliação das ações das empresas no mercado, no ambiente que elas atuam. Claro que todas as empresas, fazendo qualquer coisa, nós como indivíduos, governos, temos ações, às vezes positivas, às vezes negativas, para a sociedade, para o meio ambiente. Durante a grande história do desenvolvimento industrial, o valor das ações das empresas estão associado a dois capitais, que é o capital financeiro e o capital de produção. Os balanços refletem isso, as decisões do mundo de investimentos refletem esses dois capitais, o capital financeiro e o capital de produção. E, mais recentemente, com os relatórios de sustentabilidade, o Global Reporting Initiative, o Integrated Report, começou dizendo, espera aí, nós precisamos, como empresários, reconhecer que a gente causa efeitos externos ao mundo da produção e ao mundo da geração de riqueza financeira. E surge, então, agora mais recentemente, o conceito do relatório integrado, ampliando de 2 capitais, do financeiro e de produção, para 6 capitais. Tem um capital fundamental novo, que é já relativamente conhecido, que é o capital intelectual, que é a nossa capacidade de lidar com esses ativos todos de transformação, de lidar com a marca, que evidentemente fazem parte do valor das organizações. Então, quando a Nike sofreu o que sofreu de perda de valor com as ações relacionadas a recursos humanos, quando a BP perdeu o que perdeu com a história toda do petróleo lá no Golfo, etc. Então, esse conceito de valor associado à marca é algo novo, que já há algum tempo a gente vive com ele, mas ele não é refletido em balanços, em valor das organizações, então isso está acontecendo, é o terceiro capital. Tem o capital humano, relativamente conhecido, mas não valorizado, né? As pessoas essencialmente trabalham nas organizações, mas o valor dessa massa de pessoas que trabalham, a questão cultural, a questão intelectual, passa a ser cada vez mais valiosa, e cada vez mais as pessoas trabalham porque claro, precisam do seu salário, mas têm ideais, têm causas, estão mais conscientes. Então, o capital humano praticamente leva em conta essa capacitação das pessoas. É o quarto elemento que vai cada vez mais ser traduzido no balanço das organizações. Então, além dos ativos físicos, financeiros e de produção e de fluxo de produção, começa a surgir, falando, mas espera aí, a marca dessa empresa vale muito, porque ela está associada ao bem, a alguma coisa positiva, ela não tem um processo de dano ao meio ambiente, etc. E ela tem um patrimônio humano muito alto, diferentemente do seu competidor, que tem um patrimônio humano mais baixo, porque as pessoas recebem menos treinamento, etc. Tem uma discussão muito interessante, a Walmart, por exemplo, é a empresa que tem
um dos maiores turnovers do mundo, né? Ela tem um volume muito grande de pessoas que entram no Walmart, ficam pouco tempo e saem. Isso sempre foi classificado, mas isso causa um dano econômico importante para o Walmart, porque todo ano ela tem que recontratar, retreinar, ela perde valor econômico. E a visão contemporânea diz, mas olha o outro lado, o Walmart é a empresa que mais treina jovens no mundo. O primeiro emprego de um volume monstruoso de jovens é entrar de caixa no Walmart. Ele aprendeu uma série de processos e tal. Então, se você olhar a capacidade de treinar pessoas que uma organização pode ter, ela contrabalança essa história de que o turnover custa caro. Estou dando um exemplo de como está sendo relativizado todos esses valores, e essa questão do capital humano é visto sob essa ótica. E os dois outros capitais são o capital natural, evidentemente o capital natural cada vez mais valorizado, e a história da floresta entra na veia nesse aspecto. Eu vou comentar depois como isso é traduzido em balanço no caso da Puma. E, por fim, o capital chamado capital social, que nada mais é, de certa forma, a licença social para operar. As empresas cada vez menos têm só a licença dada pelo governo, mas cada vez mais elas têm licenças dadas pela sociedade. A sociedade pode gostar ou não gostar, pode dizer, olha, você está fazendo as coisas bem feitas, não está fazendo as coisas bem feitas, eu te autorizo ou não operar no sentido mais amplo da questão da autorização. Então, essa relação das organizações com a sociedade é o que se chama de capital social, e isso vai ser, já está, né, tem um framework para isso, os escritórios de auditoria, as empresas de auditoria, as Big Four, Price, Deloitte, Ernst, KPMG, etc., trabalhando profundamente nisso, as empresas de seguro financiando esse processo com uma intensidade muito grande, porque sobra para elas, o caso da BP sobra para seguradoras, os casos da Vale, etc., sobram para seguradoras, então um interesse muito grande de uma parte relevante das seguradoras em cima disso. Os grandes investidores, o Principle of Responsible Investment, os grandes fundos de pensão olhando, porque fundos de pensão têm um investimento de longo prazo, esse longo prazo, essas questões dessas externalidades vão ser traduzidas no longo prazo. Então, existe um movimento muito grande do mainstream econômico para traduzir essas externalidades em valor das empresas, em efeito em balanço e tudo isso. Então, esses movimentos, Global Report Initiative, Integrated Report, etc., tudo isso está, de alguma forma, tangibilizando esses valores que até então a gente não ligava muito. Eu falei que eu ia mencionar a questão do capital natural. A Puma, em 2010, a fábrica de tênis, né, lançou o ePNL, o PNL ambiental. A Natura está fazendo isso esse ano, tem várias organizações fazendo. E ela chegou lá, depois de uma série de contas, à conclusão de que ela causa anualmente um prejuízo de mais ou menos 10 milhões de euros ou de dólares, não me lembro, associado a desmatamento de floresta tropical. Então, 10 milhões de dólares por ano, a Puma admitiu, ela fez as contas, ela auditou as suas contas, tem uma série de metodologias super complicadas por trás disso, o TIB da United Nations, o True Cost, o True Price, o Pavan Sukhdev, que é um dos grandes líderes dessa discussão no mundo, falando, peraí, quanto custa 1 hectare de floresta desmatado, como é que eu faço essa conta, e como que eu associo uma empresa de tênis com desmatamento? Óbvio que é a compra de couro de boi associado à conversão de florestas em pastos. Isso demanda um cálculo bastante complicado, mas a Puma lançou no ePNL dela dizendo, eu sou responsável todo ano por 10 milhões de dólares de prejuízo, de perda de valor da minha empresa, de perda de valor para a sociedade associado a desmatamento, porque eu compro boi sem saber se esse boi está vindo de desmatamento ou não. Isso impõe à cadeia de produtos uma responsabilidade muito grande e, por outro lado, explicita o valor da floresta. Você fala, se eu converti, perdi 10, se eu não converti, eu não perdi 10. Então, vale 10, né, milhões, e assim por diante. Então, essa discussão é a discussão do momento da sustentabilidade. Então, se a gente, até alguns anos, fala sustentabilidade é uma série de procedimentos que a gente tem que ter para não causar dano, para emitir, para ver emissões, etc., etc., a gente está partindo para uma situação em que tudo isso é mensurado, tudo isso afeta valor, tudo isso impacta acionista,
conselhos têm que ter maior envolvimento nesse processo, por isso que a questão da sustentabilidade das externalidades atingiu conselhos, e o valor da floresta, aparentemente, começa a aparecer com uma dimensão diferente de simplesmente eu vendo a madeira. A madeira está lá, ela tem um valor relevante, o não madeireiro também, o açaí está crescendo no mundo, a castanha tem que mudar a forma como ela é comercializada, o serviço ambiental cada vez se consolidando mais, embora os mecanismos ainda não estejam totalmente definidos, o RED, etc., a COP, patinamos um pouco, mas esse é um processo bastante claro. E aí esses outros elementos, que é o capital intelectual, o capital social, a questão dos recursos naturais, sendo mensurados na ponta do lápis por iniciativas completamente ligadas ao mainstream. Não é mais o Greenpeace, o WWF, que tiveram um papel tão relevante, continuam tendo, pressionando, continuam tendo, ajudando naquela estruturação, no conhecimento estrutural do que acontece na floresta, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, mas o que parece ser um horizonte relativamente próximo é de que esse ativo passa a ter um valor muito mais ampliado do que ele tinha, passa a ter uma atenção muito maior do que a gente tinha, e resta agora para nós, da sociedade brasileira, falar, bom, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Né? Eu acho que a gente tem um incentivo fantástico para dizer, pô, caramba, metade do nosso território, 60% do nosso território, que representa tão nada no PIB, de repente é um negócio que tem um valor monstruoso, algo que é extremamente relevante, e é bom a gente, como os soberanos donos da Amazônia, começar a se preocupar para ver como é que a gente vai lidar com isso de uma forma um pouco mais sofisticada do que simplesmente a emoção da música do Júlio Iglesias lá, que faz a gente chorar quando a gente vê a Ararinha no programa do domingo à noite. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, por isso que eu sou bastante otimista. Eu acho que, para finalizar, tem um aspecto muito interessante que tem a ver com a própria atividade da CPFL, que é essa discussão da relação, né, da produção de energia com a supressão para a construção das usinas e tal. A gente pode ver esse processo como uma externalidade negativa, da mesma forma que as demissões da Walmart era como uma externalidade negativa, mas a gente pode ver como uma externalidade positiva, e a gente precisa analisar tudo isso. Se essa madeira tiver o seu caráter de rastreabilidade, que eu sei de onde saiu, eu sei como ela foi produzida, eu sei que ela está relacionada a todo um outro complexo energético, que tem rebatimento na questão do clima, etc., e se esse processo acontecer alavancando, favorecendo o estabelecimento de uma atividade florestal formal no entorno, integrando isso com grandes projetos de manejo, com o processo de capacitação tecnológica, etc., a gente muda a forma de ver. Então, de novo, a riqueza da discussão das externalidades é que você tem a possibilidade de mensurar os impactos, tanto negativos quanto positivos, e começar a sair com questões muito tangíveis e concretas de qual é o balanço dessas iniciativas. Né? Então, eu acho que esse é um exemplo de como você pode, dependendo de como lidar com a situação, transformar uma ameaça numa situação de oportunidade, com todas as polêmicas que estão associadas a isso, com toda a necessidade de obter a licença social para fazer isso, com toda a necessidade de incorporar isso dentro do ambiente de valor das organizações, e principalmente incorporar isso dentro de um processo de ocupação ordenada, de ocupação formal, de ocupação equilibrada desse ativo tão importante que a gente tem, que é metade do nosso território, e como eu mencionei, que vem sendo há tanto tempo simplesmente negligenciado por nós. Né? Eu, pessoalmente, acredito muito pouco que a gente tenha que esperar ações de governo para resolver tudo isso. O governo tem lá o seu papel, mas muito mais do que ações de governo, isso demanda ações da sociedade, demanda compromisso de nós, brasileiros, em levar a sério e valorizar da forma mais ampla possível esse patrimônio fantástico que é a floresta amazônica, e que é o patrimônio natural geral que a gente tem por aí.
essa é mais ou menos a mensagem. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder dividir isso com vocês. Espero que tenha sido não muito negativo, mas tentando de novo dizer, olha, às vezes quando você ouve lá uma peça do Shostakovich ou qualquer um desses, você tem momentos de dor, você tem momentos de tensão, mas se a gente entrar fundo nesse jogo, eu acho que a gente acaba tendo a chance de usufruir dele de uma maneira muito mais positiva, muito mais penosa, com muito mais dor do que a gente tem vivenciado nos últimos anos. E, de novo, um país com um patrimônio inacreditável e está essencialmente na nossa mão. Obrigado pela oportunidade. Bom, agradecemos Roberto Vacchi por essas reflexões e também essas provocações, né, muito importantes sobre a exploração sustentável das florestas tropicais, da Amazônia. Eu acho que agora, então, é com vocês. Né, levantem a mão, por favor, quem quiser, quem tiver curiosidade. Levanta a mão, serão atendidos na ordem e aguardem só alguns segundos que a câmera chegue até vocês, porque nós estamos gravando tudo. Nós temos também perguntas da internet, mas nós vamos começar com uma pergunta feita pelo Rodolfo. Né? Então, vamos dar início. Obrigado. Obrigado, Roberto. Acho que é uma apresentação e uma maneira sucinta de mostrar o quanto que esse programa Invenção do Contemporâneo pode contribuir para a gente ir além do patamar que a gente está hoje. Com relação ao que você apresentou, uma coisa que chama muita atenção é essa questão da externalidade como sendo uma questão fundamental para a avaliação de todos os negócios. Na Amazônia, fundamentalmente, a gente está falando de uma nova fronteira para a infraestrutura do país. Você pensou sobre a questão da energia elétrica através de fontes renováveis, onde, na implantação desses processos, alguma floresta pode ser subtraída de todo o sistema. E, com isso, se a gente conseguir fazer uma exploração racional dessa floresta que vai ser abatida, a gente consegue fazer uma destinação, até um rebatimento dessa indústria informal. Quais outras estruturas ou economias da infraestrutura que você está visualizando que estão chegando na Amazônia podem ter uma externalidade negativa sendo revertida para uma externalidade positiva? Eu acho que a questão central justamente é essa, né? E a gente começar a olhar esses grandes empreendimentos, a questão da infraestrutura de uma maneira mais holística, mais ampla, trazendo a análise das externalidades de uma maneira mais técnica e balanceada, menos emocional. Eu acho que, como eu mencionei, o uso da madeira da supressão para alavancar as atividades de manejo na região, para fortalecimento de uma indústria madeireira, com tecnologia, com formalidade, ela pode ser também transposta para atividades, por exemplo, como a mineração, onde você tem também um impacto que, do ponto de vista de área, em geral, não é grande, comparado com a conversão para a agricultura ou para a pecuária. Não dá nem para comparar, são volumes de áreas muito pequenos, mas que recebem um volume de investimento tão grande, com uma possibilidade de impacto no entorno, se adequadamente feita, que se transforma na geração de uma economia formal, muito grande. Então, eu acho que a mineração é um exemplo muito claro. A área de produção de gás é um outro exemplo muito evidente. O próprio, eu não sei, não conheço muito, mas a área de petróleo, a gente tem situações, pelo menos com nível de desenvolvimento na bacia, na Amazônia, no Equador, etc., onde é possível ter esse tipo de equilíbrio. É evidente que o capital natural tem que ser levado em conta da mesma forma que o capital social, que o capital humano local. Não dá para simplesmente trocar o social pelo natural, não dá para trocar o social e o natural
pela produção de energia, pela produção de minério, né, como tradicionalmente se faz, né, você entra com capital natural e social e sai com capital financeiro e de produção, isso não é mais possível, você tem que entrar com capital natural e sair capital natural, entrar capital social, entrar e sair capital social. Então, eu acho que esses segmentos são exemplos evidentes em que é possível, sim, você ter, desde que todas as externalidades analisadas com cuidado, balanceadas com cuidado, com o nível de profundidade que a gente está falando, na minha forma de ver, gerar externalidades muito, muito importantes. Boa noite, Roberto. Obrigado pela sua bela palestra, uma série de informações que eu, sinceramente, não sabia que estavam sendo tomadas, mas, de alguma forma, me pareceu que é um conjunto de medidas um pouco voltadas para o empresariado, são medidas mais sofisticadas, mais para o empresário madeireiro. Eu trabalhei muito tempo com agricultura familiar, e, para quem não sabe, o conceito de agricultura familiar, o agricultor familiar é aquele que trabalha e é, ao mesmo tempo, gerente da sua propriedade. E ele contrata até 2 membros permanentes, os filhos trabalham, a esposa tem seu papel. Então, eu gostaria de saber como que as famílias que viviam na Amazônia, que vivem lá, que nasceram lá, que têm a tradição do uso, da exploração racional da Amazônia, como é que elas podem ser incorporadas nessas medidas, nesses protocolos todos, como que elas estão hoje, se elas forem incorporadas, se elas forem expulsas, porque a modernização, me parece uma modernização também da maneira de explorar a floresta, toda o que você nos trouxe hoje, mas a modernização da agricultura brasileira nos anos recentes, ela expulsou mais de 30 milhões de pessoas do campo para as cidades. E foi aí que começou todo esse processo de favelização, de pobreza. O Brasil, nos anos 60, era completamente diferente, né? Então, e também buscando, para ser mais rápido, buscando um paralelo com a política do governo francês dos anos 2000, no começo dos anos 2000, do governo socialista, eles tinham uma política chamada de multifuncionalidade da agricultura. Eu acredito também que a floresta cumpre várias funções, né? Inclusive a função social, de garantia de emprego, a própria função de manter a floresta ali, e também a questão do artesanato, de preservação da cultura. E eu não sei se os empresários estão realmente preocupados em incorporar ou preservar essas tradições, a não ser que eles consigam ver o lucro em cima disso, né? Então, como é que estão essas famílias? Porque a gente sabe que custa caro uma certificação, né? Eles estão organizados, os agricultores familiares, eles têm algum tipo de política pública ou alguma empresa voltada com essas preocupações? Obrigado. Não, obrigado. Acho que você trouxe temas completamente críticos e centrais nessa discussão, né? Primeiro, o que a gente percebe é que os pequenos são as maiores vítimas dessa perversidade que a gente tem hoje. Quando você tem grupos fortíssimos de madeireiros ilegais, uma oligarquia de poder que controla essa perversidade, de certa forma como controlava no ciclo da borracha, uma concentração muito grande da economia informal, quem mais sofre são os pequenos. Então, o primeiro elemento é o sufocamento dessa atividade, ela já gera uma externalidade importante para os pequenos que habitam essa região, né? O segundo ponto é que, se feito de uma forma organizada, de uma maneira cuidadosa, a entrada dos
grandes empreendimentos, ela pode ter um efeito inclusivo muito importante e deve ter um efeito inclusivo muito importante. Então, eu acho que hoje em dia, qualquer grande empreendimento, ele não tem como ser, no meu entender, um empreendimento que simplesmente substitua a ocupação do território aonde havia um grupo importante, comunidades e coisas desse tipo. Esse conceito de desalojamento econômico é um conceito inaceitável na licença social para operar. Então, se uma operação é certificada dos grandes, se for uma boa certificação, a gente pode discutir muito a quantidade de novas certificações, a dificuldade de lidar com isso, mas se for uma boa certificação, com sistema multi-stakeholder, etc., e ela identificar que houve um desalojamento econômico, você não consegue certificar. Então, a licença social da sociedade passa por não deixar ocorrer, por exemplo, um desalojamento econômico. Então, o primeiro se a gente combate a ilegalidade, já é um passo. O segundo, se os grandes empreendimentos incorporam os pequenos nas suas cadeias de produção, não fazendo um processo de desalojamento, já é um segundo passo. O terceiro é esse que eu já mencionei, que as oportunidades de integração de negócios. É muito mais possível haver um conjunto de pequenos associados com médios e grandes que sobrevivam no mercado, porque você vai ter maior acesso ao mercado, que é algo que muitas vezes o pequeno não consegue ter, maior acesso à tecnologia, que é algo que muitas vezes o pequeno não consegue ter, maiores oportunidades de integração na cadeia de valor. Por exemplo, algumas operações florestais começaram, uma das demandas muito grandes da operação florestal é o uniforme. Você está sempre naquela situação. São pequenas fábricas de de produção de uniformes, nas próprias regiões. Toda a cadeia de alimentação, a cadeia de transporte, a cadeia de mecânica, tudo isso pode ser feito com a inclusão dos pequenos. De novo, se a gente olha a forma como esse processo se deu no hemisfério norte, você tem um conjunto monstruoso de pequenos, famílias, de indivíduos. O cara é especializado num determinado tipo de trator, é ele que vai fazer a manutenção do trator, ou ele tem aquele trator, ele presta o serviço. Tudo isso essas oportunidades aparecem. E muitas vezes o pequeno que quer ter atividade florestal, ele realmente tem a sua atividade potencializada se ele tiver ao seu lado um médio, um grande que o ajude, que integre a sua produção, que ajude na comercialização, etc. Claro que esse é um mundo ideal, né? A gente percebe muitas vezes ocorrendo o contrário, né? É um abuso da prestação de serviço, com a terceirização, a tentativa de passar por cima das questões trabalhistas via terceirizações, etc. Isso não pode ocorrer. Um Estado decente não deveria deixar isso ocorrer. Mas, do ponto de vista do conceito, eu, de novo, vendo o futuro, onde as atividades florestais estão já há bastante tempo estabelecidas, você vê uma convivência enorme de pequenos com os médios e com os grandes, e esses pequenos, como eu disse, em posições de mercado interessantes, em funções técnicas interessantes, com grandes oportunidades, que são muito além da perversidade atual, que é um abandono total, um abandono do Estado, uma contaminação. A gente tem visto, né, os madeireiros ilegais contaminando fortemente as áreas de reservas indígenas. Hoje é um dos grandes problemas, uma das grandes origens da madeira ilegal são os assentamentos e as reservas indígenas, porque hoje, né, você tem as áreas de reserva. Isso tem uma perversidade enorme do ponto de vista cultural, tudo de ruim, a gente sabe muito bem o que pode acontecer. Então, de alguma forma, essa entrada, vamos dizer, dos grandes projetos e do grande empresário, ele pode ser feito de uma forma adequada, né? E é esse o horizonte que eu procuro ver. E, de novo, eu tenho dou muita importância para o processo de certificação, porque esses elementos são algumas das coisas que a certificação vê. Eu tenho alguns princípios do FSA, por exemplo, que olham a questão do desalojamento econômico, a questão do free prior consent, né, você está de acordo, do dano causado na estrada, enfim, todos esses elementos, da inclusão,
são elementos que a certificação ajuda. E aí, 2 comentários. Tudo isso gera um mosaico de uso da terra, que tem que ser muito mais elaborado do que o mosaico que a gente tem hoje, que tira toda a floresta, pega uma grande fazenda, põe lá, acabou, não quer mais olhar o que tem. A gente pode integrar, e eu acho que a grande discussão do Código Florestal Brasileiro veio nesse sentido, a gente consegue integrar a floresta com a agricultura, com o pequeno, nós temos território para isso, nenhum outro país tem as condições para fazer isso como o Brasil. A gente tem uma vantagem competitiva muito grande para poder fazer isso. Mas depende, de novo, de nós, da sociedade, pressionando o ambiente político para que essas coisas aconteçam. Então, eu vejo grandes oportunidades numa integração muito mais interessante do uso da terra. De novo, floresta, pequenos, médios, grandes, nós temos espaço para isso, nós temos riqueza para isso, né? Nada nos impede de fazer isso e de ter uma situação única no mundo que vai, de alguma forma, favorecer o próprio agronegócio. Ele vai ser o agronegócio mais sustentável do mundo. Então, eu acho que grande parte do agronegócio já percebeu que esse embate com os ambientalistas não leva a nada, todo mundo perde, o Brasil perde, a posição deles no mercado internacional também é desfavorecida e tem grandes oportunidades. Para terminar, você diz, né, certificação custa caro. Esse é um conceito que é muito forte, eu não concordo com ele, porque eu acho que o problema é que o que custa barato não tem todas as externalidades. Então, você comparar um produto certificado com um produto que tem madeira ilegal, desmatamento, não dá mesmo. O custo de produção do outro é mais baixo. Mas o outro é que é errado, né? Aqui eu tenho uma incorporação de todos os elementos no custo. Então, esse conceito, que é o conceito do true cost, né? Qual é o custo real das coisas? Se o custo real leva em conta a integração social, leva em conta os cuidados naturais, etc., por quê? Se eu não estiver levando em conta, alguém vai ter esse prejuízo que não está sendo contabilizado. Então, o cara que consegue vender a madeira por 60% do preço no mercado, na realidade, alguém está pagando a conta. Não é ele, né? Então, o custo real não é o custo que é aplicado no caso dessas perversidades. E o que a gente tem visto é que com essas demandas de rastreabilidade, o mercado internacional querendo saber de onde o produto vem, todas essas questões, isso não é fácil de ser feito. E a certificação é o meio mais barato de oferecer isso. Então, para uma grande construtora que quer comprar uma madeira para um piso, em vez de ela olhar, ir lá na região, ver, e tal, o custo para ela fazer isso sozinho é muito alto. O mais barato acaba sendo a certificação. Então, nós estamos vivendo um processo com a incorporação desses custos, desses passivos nas estruturas de custo, no sufocamento da situação toda da ilegalidade, e dessa demanda por auditorias de rastreabilidade, a certificação acaba virando um mecanismo mais barato de você fazer isso. Claro, nós ainda não chegamos lá na hora de fazer as contas, mas é isso que está acontecendo. E ativos, né, de produtos como, por exemplo, a madeira tropical, não dá para custar o que estava custando, não dá, é predatório demais, ela vale muito mais do que isso, né? Então, a gente começa a dizer, não, espera aí, o valor não era um valor correto, era um valor irreal, então eu prefiro que esse produto tenha realmente um preço muito mais alto, mais justo, muito mais adequado ao seu valor ampliado, do que simplesmente cortar uma árvore e vender por qualquer preço, porque eu vou pôr um boi lá, vou pôr a cerca, depois vou vender a terra e a árvore, para mim, tanto faz, né? Então, essas perversidades nas estruturas de custos são coisas que estão acontecendo agora. E, de certa maneira, a certificação é um instrumento importante para equilibrar essas contas. Obrigado. Oi, boa noite. Estamos transmitindo ao vivo Invenção do Contemporâneo pelo site do Instituto CPFL, onde internautas podem assistir online, discutir e enviar questões pelo chat. O Luiz pergunta quais são as principais riquezas naturais sendo exploradas ilegalmente nas florestas tropicais, além da extração da madeira, e quais medidas estão sendo tomadas para evitar esta atividade. Bom, a madeira é o principal, sem dúvida nenhuma. Você tem um volume importante de alguns ativos não madeireiros, que são
super explorados. O mais conhecido é o próprio palmito, né? A gente conhece bem aqui, mas tem várias essências que sofrem da mesma situação. O pau rosa, que é a madeira que dá origem ao Chanel número 5, que é super famoso. Durante muitos anos ele foi hiper explorado, porque era uma madeira essencialmente para extrair a essência lá do perfume. Então, existem vários exemplos de produtos não madeireiros, como frutos, como óleos, essências, que são extraídos de uma maneira não sustentável. Por exemplo, o óleo da andiroba e de algumas outras espécies, para fazer a retirada, você tem que praticamente matar a árvore, ou, dependendo da forma como você faz, você acaba reduzindo fortemente a vida daquela espécie, né? E a gente precisa aprender como é que pode fazer isso. Quanto que eu posso extrair de castanha para manter a fauna no entorno, qual é o limite de extração desses produtos, dos óleos, das essências. Tudo isso são conhecimentos que a gente precisa ainda desenvolver e conhecer melhor. E acho que existem externalidades muito importantes. Por exemplo, quando você faz uma extração intensa para madeira, você causa danos enormes no próprio recurso hídrico, no assoramento de rios, etc., que não necessariamente estão ligados à extração daquele bem, mas que são efeitos indiretos causados por uma extração inadequada. Então, a amplitude da ação perversa, da ação não cuidadosa, da ação sem esses conhecimentos é muito maior do que a gente imagina. Muito boa a apresentação. Eu queria saber do ponto de vista de certificação, de regulamentação do uso da floresta, o que está sendo feito e o que, se não está sendo feito, o que pode ser feito num cenário onde a bioenergia, o uso de biomassa para a produção de energia, onde essa bioenergia vai assumir uma maior parcela da matriz energética, tanto brasileira quanto mundial? Não, fundamental. Eu tinha anotado aqui, mas acabei nem falando, mas existem estudos que mostram que a nossa capacidade de reposição florestal através de plantações vai dobrar até 2030, mas a demanda vai aumentar 4 vezes. Ou seja, a gente já tem um gap muito grande de capacidade de produção florestal com a demanda de produtos florestais, e a bioenergia tem um papel central nesse jogo. Então, existe uma preocupação muito grande das organizações que vivem de produtos florestais, para os mais diversos usos, de competir com a bioenergia. E, essencialmente, as questões que estão associadas à plantação, a florestas de crescimento rápido, no hemisfério norte e na parte mais desenvolvida do hemisfério sul, mas algo extremamente preocupante com o uso da madeira nativa para a geração de energia nas próprias comunidades, etc., que também aumenta, né? Então, existem vários cálculos mostrando que a maior parte, o maior consumo de madeira é para energia, né, para aquecimento de casas, etc. Então, esse é um ponto completamente central, que envolve o desenvolvimento de espécies que são mais aptas para a geração de energia. E aí o patrimônio da biodiversidade brasileira é fundamental nesse jogo. O mundo praticamente planta 3, 4 tipos de árvores, pinos, eucalipto, acácia, e aí já fica meio difícil, teca e tal, não sei o quê. Enquanto o Brasil tem 3.000 espécies. Não é possível que a gente, nessas 3.000, não consiga ter espécies que possam ter uma aptidão para a plantação, para, por exemplo, a área de bioenergia, maior do que essas 3 que eu mencionei. De novo, onde é que está o recurso de pesquisa e desenvolvimento para esse tipo de atividade? Onde é que está o equilíbrio que a gente precisa ter e aquele conhecimento profundo que a gente precisa ter da floresta para que isso tudo ocorra? A gente ainda não está vendo isso, mas hoje em dia não dá para falar de floresta sem considerar o lado da bioenergia, o lado do uso energético, com toda a polêmica que pode existir. Não, existe uma discussão enorme entre os subsídios europeus para a bioenergia versus
a situação americana, tem grande parte das florestas americanas sendo transferidas para a Europa para uso de bioenergia, em função das políticas subsidiadas de energia na Europa, e com isso o preço de fibras, etc., nos Estados Unidos aumentando muito, com um impacto na demanda de fibras no hemisfério sul, enfim, esse jogo todo, né, fortemente impactado pelas políticas energéticas, especialmente associadas a mudanças climáticas, e eu não vejo essa discussão ocorrendo com o grau de profundidade que deveria ter aqui no Brasil. A questão é realmente fundamental, de novo, né, não só considerando as florestas de rápido crescimento, as florestas de produção via plantação para fins energéticos, mas também o uso das florestas nativas para a geração de energia para essas populações. Muito importante. Roberto, boa noite, tudo bom? Roberto, primeiro é uma curiosidade bastante interessante. Aí há uns 5, 6 anos, numa semana de meio ambiente da Fiesp, você por algum motivo não pôde ir, né? E então assumiu o púlpito alguma pessoa bastante antiga lá da Fiesp, né? E aí te representou muito mal, tenho que dizer. E teve um comentário para ter ideia de como tava foi. Lá, Tava. E foi muito curioso. Um dos comentários foi, por exemplo, de que tinha que parar com essa bobagem de 80% na Amazônia, né? Porque todo mundo sabe que soja sequestra muito mais carbono do que mato. Né? Então, esse foi o nível da discussão. Né? Mas, fora isso, tem duas questões aqui. Uma foi feita pelo chat, que é com relação à biopirataria. Né? Eu queria entender o quanto que a gente pede aí, aproximadamente divisas por conta disso. Né? A gente sabe que o caso do pau rosa, que é super emblemático, o Chanel número 5, mas também alguns dos medicamentos mais utilizados do mundo vêm da Amazônia, a gente não recebe nem um centavo por isso. Né? E a outra pergunta seria mais no sentido da mata. Né? Como que a mata apoia as empresas nesse entendimento da relação das empresas com a floresta? Né? Porque, como você bem comentou, a Puma, por exemplo, foi atrás e é difícil de imaginar qual o relacionamento, não tão difícil assim, né? Mas não é tão direto de se imaginar o relacionamento, mas eles conseguiram pensar como se dava a relação deles com a floresta, e não só isso, e calcularam qual seria o impacto deles, o quanto eles estavam devendo ali para a floresta. Né? Então, são essas duas questões. Tá bom. Obrigado. A questão da biopirataria é uma das maluquices que a gente tem no Brasil. Né? Nós criamos um monstrengo lá que chama CEGEM, que praticamente inviabiliza qualquer atividade de pesquisa associada à biodiversidade brasileira. Então, para evitar que a gente fosse biopiratado, a gente criou um negócio que simplesmente paralisou completamente a atividade voltada para o desenvolvimento de produtos associados à biodiversidade brasileira. A gente tem, né, a gente ouve falar do GMO free, né, dos produtos geneticamente livres, né, produtos livres de geneticamente modificados, e aqui no Brasil existe o conceito do CEGEM free. CEGEM free é o seguinte: eu não tenho nada a ver com a biodiversidade brasileira. Se eu tiver que desenvolver um cosmético, eu vou usar manga, qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a associação da biodiversidade brasileira, porque senão eu fico 4 anos lá com um projeto que não anda, eu vou ser acusado disso, acusado daquilo. Então, a falsa tentativa de coibir a biopirataria de uma maneira completamente extrema acabou gerando uma fuga das iniciativas voltadas para desenvolvimento de produtos. Teve cientista acusado de biopirataria porque não tinha registrado sua pesquisa brasileira, né, com ativos da biodiversidade. Quanto se perde de divisa, ninguém tem nem ideia. Mas nem ideia, sabe? Pode ser muito se você tiver, né, o desenvolvimento, por exemplo, sempre se fala, né, de um ativo que seja importante para a área do câncer, por exemplo, mas se a gente não consegue nem desenvolver, não tem como. A gente está muito distante de poder usufruir da biodiversidade brasileira com o sistema que a gente tem hoje para tentar controlar a biopirataria. E olha, cá entre nós,
entra e sai o que quiser da Amazônia, né? O narcotráfico, arma, tudo. Os caras vai ficar dizendo que não pode sair com uma planta, pelo amor de Deus, né? É quase que, é meio ridículo, né? A gente teve uma situação, alguns anos atrás, em que a gente tinha uma operação florestal no Pará, e com uma serraria, e a gente gerava muito pó de serra, e o pó de serra é muito interessante para a extração de corantes, é um conhecimento tradicional, uma coisa muito bacana, e uma empresa daqui de São Paulo falou, olha, eu quero todas as minhas embalagens utilizem corantes naturais, e a gente começou a pesquisar esse negócio de corante natural, etc., e tinha que, em um determinado momento, trazer 1 quilo de pó de serra, de serraria, que é jogado lá, queimado, não tem nada, para cá para fazer uma extração adequada do corante. E, claro, você precisa da autorização formal para fazer esse negócio. A gente caiu, não sei, a gente caiu na bobagem de querer autorização formal, e claro que a gente não obteve a autorização formal para trazer um saco de pó de serra para cá. Ao mesmo tempo, na mesma região, tinha um grupinho lá que fazia... sabe esses puffs que enchem de coisa dentro? Ele fazia com serragem. E vendia os puffs no Brasil inteiro, para tudo quanto é lugar. Então, a serragem andava para tudo quanto é lugar como puff, mas para pesquisa não pode. E isso é uma realidade. Então, claro que a nossa alternativa foi comprar puff aqui em São Paulo. A gente falou, bom, já que eu vou fazer. Mas não dá, você sabe, se você tiver que documentar a origem, então não tem jeito. Então, essas maluquices que a gente vive fazem com que... Pô, caramba, como é que a gente lida com esse ativo dentro de um ambiente de negócios como esse, né? Tem muitos casos, né? Tem gente que diz que tem... não podemos esquecer, né, que a floresta amazônica não é só brasileira, você tem, né, vários outros países, tem aves cruzando para lá e para cá. Quer dizer, essa tentativa de dizer não... É uma tentativa muito infeliz e, de novo, não tem nem ideia do cálculo, do quanto a gente está perdendo por isso. A Amata, ela não é uma empresa de consultoria, é uma empresa florestal. A gente tem, né, concessão, a gente tem plantação, a gente tem restauração de áreas degradadas com plantio de floresta nativa e tudo isso. O que a gente acha que o nosso, de certa forma, né, além do papel para os acionistas, para o desenvolvimento do negócio, um compromisso que a gente tem é com essa questão da disseminação do conhecimento. São os procedimentos operacionais, são as formas de fazer, são as experiências certas e erradas que a gente tem. E por um motivo, não é porque a gente acha que compartilhar informação é algo importante, a gente acha, mas tem uma explicação lógica empresarial, é que se a gente não tiver massa crítica para lidar com floresta, a gente não vai conseguir fazer esse negócio voar. Não adianta eu ser o cara que sabe tudo, guarda tudo para mim, num ambiente onde 80% é ilegal, não vou conseguir fazer esse negócio avançar. Então, a gente tem, pelo menos, uma proposta de ter uma abertura muito grande de todas essas experiências. Você entra no site, todos os procedimentos operacionais estão lá, estão divulgados, e a gente acredita que o país precisa ter massa crítica para a discussão florestal, os empresários precisam ter, e mais do que isso, os empresários precisam ter conforto de que esse é um ambiente que vai caminhar para a formalidade, que vai caminhar para uma situação de normalidade empresarial, né? Os grandes investidores brasileiros precisam ter essa tranquilidade, os fundos de pensão, que são os grandes movimentadores, né, do capital nacional, eles precisam jogar esse jogo. Eles estão ausentes do ambiente da floresta, porque o ambiente é muito instável. Então, é compreensível uma série de questões como essa. Então, a nossa proposta como empresa é uma empresa que tem características de ser de São Paulo, que tem uma relação com o mercado financeiro e tudo, falar, não, olha, a gente tem que levar a Faria Lima, a Paulista, nós precisamos levar esse ambiente empresarial para essas oportunidades, para essa riqueza toda que é evidente nessa outra metade do país que a gente esqueceu. Então, do ponto de vista de proposta de negócios, vai mais ou menos por aí. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber qual o percentual de madeira que fica aqui no Brasil. Imagino que a diferença, né, praticamente é exportada ou contrabandeada.
E, além da China, né, quais são os países que mais consomem? E se, no caso, a China segue as regras, né, no caso, internacionais? Pois é, mais de 90% da madeira fica no Brasil. E a maior parte fica aqui no estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo. Ou seja, difícil culpar o mundo pelas barbaridades que a gente faz. Nós somos o maior consumidor de madeira ilegal do planeta. O governo brasileiro é o maior cliente de madeira ilegal do planeta, porque a maior parte das construções e da infraestrutura usa madeira de origem não controlada. Então, existe uma discussão muito grande. Né? Fala, bom, vou parar imediatamente de comprar madeira ilegal, o que vai acontecer? Que não dá para parar, porque não tem oferta. Esse é um processo que vai levar um tempo para, aos poucos, a madeira formal, legal, rastreada, ir entrando no mercado. Agora, esse é um problema essencialmente nosso. O Brasil, embora seja aí o quarto maior exportador de madeira tropical, na realidade a gente exporta hoje menos de 10% do que a gente produz. A maior parte da produção fica aqui, na região dos que assistem o Fantástico e que ficam emocionados com a ararinha no final do dia. Somos nós mesmos os maiores consumidores desse produto, somos nós mesmos os maiores alimentadores dessa perversidade. A China, o Brasil exporta um pouco da madeira rastreada, porque o consumidor brasileiro ainda não tem a consciência da importância da madeira rastreada, então uma boa parte da madeira rastreada acaba sendo exportada. Então, se a gente olhar a madeira rastreada, o perfil de exportação é muito grande. Mas a madeira rastreada é 3% da produção da madeira no Brasil, 3%. Então, desses 3%, uma grande parte vai para fora, porque o Brasil não reconhece o valor desses 3%. Né? E vai especialmente para os países do norte da Europa, a Holanda é o principal comprador, e a China compra bastante madeira certificada, porque ela é fornecedora de produtos para a Europa. O Brasil consegue vender madeira certificada para a China, para o Vietnã, eles produzem móvel de jardim lá e a gente compra aqui de volta, aqui no Brasil. Então, a gente não conseguiu fazer o ciclo de adição de valor desse produto. Mas o mercado europeu pressiona muito a China para o uso de madeiras rastreadas. Fora a pressão do mercado europeu, e aí com uma pouca relação com o Brasil, mas com uma relação muito grande com o Sudeste Asiático, com a Bacia do Congo, aí sim a China tem uma presença muito intensa e muito perversa na possibilidade vamos dizer assim, na garantia de sobrevivência desse mercado ilegal. Mas a própria China tem tido ações importantes no sentido de controlar a rastreabilidade. Então, madeira, essencialmente somos nós mesmos, a gente tem que cuidar desse assunto. Madeira certificada, a gente precisa valorizar para não mandar para fora, que é onde valoriza. A China, quando a gente exporta madeira rastreada, ela está sendo direcionada para o mercado europeu, e a China tem um papel fundamental muito grande ainda em desmatamento, crescentemente na Bacia do Congo, mas teve um papel muito forte no Sudeste Asiático, mas a própria China está sendo pressionada, e acho que a própria população da China, e aí é uma discussão intensa, né, de quanto a própria sociedade chinesa está sofrendo as questões das externalidades, etc., mudando em grande parte os seus hábitos de consumo. É só a discussão da China dá outro dia de conversa aqui. Não tem mais perguntas. De qualquer maneira, pedimos, se tiver mais alguém, pedimos desculpa. Estamos encerrando o evento de hoje. Agradecemos com certeza o Roberto Vacchi, o Rodolfo Sirol, que nos ajudaram. Lembrando a todos vocês que amanhã, quarta-feira, nós teremos um café filosófico especial com Zusa Homem de Mello. Vai lançar o seu livro Música com Z. Será uma conversa com Zusa e o jornalista Humberto Werneck, seguida de uma sessão de autógrafos, a qual vocês não podem deixar de participar. Vale realmente a pena. Que mais, 19 horas amanhã,
Mas gostaríamos de agradecer especialmente o nosso convidado agradeço. de hoje com um aplauso de agradecimento. Obrigado. Obrigado.